Ok. Tá ok. Senhoras e senhores, vamos fazer um ano novo muito importante, muito feliz, cheio de trabalho. O nosso desejo é que todos nós tenhamos um 2024 da melhor qualidade. Nós estamos iniciando neste momento a primeira reunião de 2024, nessa legislatura, da Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa. Para os que nos acompanham, não estranhe a nova denominação da comissão, porque ela teve acoplada a partir do final do ano passado, quando tivemos uma reformulação nas comissões, com a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, por exemplo, sendo dividida entre Comissão de Educação e Cultura e uma nova Comissão de Esportes e Lazer. E agora a comissão que anteriormente era de Legislação Participativa exclusivamente, passou a denominar-se dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte. Certamente é uma comissão que deverá trabalhar muito mais no ano de 2024, em função de termos acoplado estas duas áreas importantíssimas e cujos projetos, que normalmente circulam apenas em outras comissões, passarão a circular também nessa daqui. Eu agradeço a participação dos nossos deputados presentes, vice-presidente Tiago Zilli, Marquito. Temos também o deputado Márcio Machado. Tínhamos até poucos instantes a participação do deputado Sérgio Mota, eu tenho a impressão de que também está online. Deputado Oscar Gutz e Luciane Carminati justificam suas ausências por agendas externas. Eu agradeço a sintonia de quem nos acompanha pela TVA ou pelas redes sociais da Casa. E é muito importante que vocês estejam conosco e repercutam o que aqui for discutido. Cumprimentando aos nossos colegas presentes, eu coloco em discussão e em votação a ata da primeira reunião ordinária da Comissão de Legislação Participativa, que aconteceu no dia 19 de setembro do ano passado. Nós tivemos uma única reunião naquela oportunidade, aprovamos naquela reunião o regulamento da nossa comissão. O regimento interno da Casa pede que todas as comissões tenham um regulamento interno. Por esse motivo, nós trabalhamos até então para a aprovação desse regulamento. E eu coloco em discussão a ata que foi encaminhada aos senhores deputados. Em discussão, não havendo manifestações, coloco em votação a aprovação da ata. Os que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. A ata da primeira reunião foi aprovada. Agradeço a todos. Havendo, então, quórum regimental, aprovação da primeira ata, eu imediatamente passo a leitura de um requerimento, que é de minha autoria, autoria da presidência, e que requer a aprovação de providências que nós estaremos tomando a partir de agora, durante o primeiro semestre de 2024, especialmente a fim de estimular, junto aos membros da comissão e à sociedade civil organizada, os trabalhos da Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa. Considerando a principal competência desta comissão, nos termos do regimento interno da LESC, quanto à recepção de sugestões de iniciativa legislativa apresentada por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil e a apresentação de proposições oriundas destas sugestões, considerando que desde a criação da presente comissão no ano de 2004, somente 2 projetos chegaram a assumir caráter normativo, um em 2006, o outro em 2009, dispondo sobre o Dia Estadual da Cultura e da Paz e a denominação de uma escola, Jacó Anderle, respectivamente. São poucos projetos, 2 apenas, durante toda a existência da comissão, que tramitaram praticamente por ela. Considerando a importância da presente comissão para a representatividade e para a democratização do processo legislativo, funcionando como meio de acesso de entidades para a participação direta por meio de proposições do processo legislativo,
não necessariamente com um deputado como padrinho de um projeto de lei, não necessariamente tendo que correr atrás de milhares de assinaturas por um percentual elevado de municípios. Há condições de qualquer instituição legalmente instituída da sociedade civil apresente um projeto de lei completo que inicia o seu trâmite na Casa pelas demais comissões a partir dessa Comissão de Legislação Participativa. Se aprovado aqui, caminha para a Comissão de Constituição e Justiça e para as comissões de mérito, podendo ir para o plenário muito mais rapidamente e com toda a segurança jurídica que se estabelece. Então, considerando tudo isso, e talvez por uma certa, me perdoem o termo, mas ignorância no sentido de ignorar mesmo da própria sociedade que existe essa porta lateral absolutamente legalizada e instituída como uma comissão, é que nós iniciamos um trabalho esse ano da seguinte forma. Eu repasso aos nossos colegas o requerimento de aprovação das seguintes providências que nós tomaremos a partir de agora no primeiro semestre de 2024, por meio dessa presidência, mas aberto ao apoio e à participação de todos os nossos colegas integrantes da comissão, estimulando membros e sociedade civil organizada os trabalhos da mesma. Nós estamos expedindo ofício a entidades da sociedade civil organizada de alcance estadual, dando ciência e convidando a participar das atividades da comissão. Segundo, estaremos estabelecendo, se aprovado esse requerimento, visitas institucionais à Câmara de Vereadores do Estado de Santa Catarina, visando estimular os legisladores a provocarem as organizações da sociedade civil das suas esferas municipais e regionais a participarem, se tiverem sugestões legais completas para nossa avaliação. Terceiro, visitas institucionais a associações e entidades organizadas da sociedade civil da esfera estadual, visando provocá-las à atuação direta junto às comissões, a partir da Comissão de Legislação Participativa. Essas visitas institucionais, que nós estamos iniciando contatos para verificar a viabilidade, serão organizadas diretamente por meio desta presidência, em datas a serem agendadas junto às respectivas entidades, comunicadas antecipadamente aos membros da comissão, que poderão participar. Será muito importante a presença de mais deputados da Comissão de Legislação Participativa, para que possamos estimular a sociedade civil a fazer uso, repito, deste canal importantíssimo de ingresso de projetos de lei na Assembleia Legislativa, que serão analisados, discutidos, votados, quem sabe aprovados e encaminhados ao plenário o mais rapidamente possível. Esse requerimento está à disposição dos membros da comissão. Se aprovado, nós já daremos início a esse trabalho de contato com a sociedade civil. E fica aberta a participação de todos os senhores para manifestações. Vice-presidente Thiago Zilli, prazer em tê-lo conosco. Eu que agradeço, cumprimentando o deputado Mário Mota, parabéns pela condução, né, dessa comissão. E agora, com a incorporação da defesa do consumidor, né, eu acredito que vamos ter uma oportunidade muito grande, porque diz muito respeito aos assuntos na defesa do consumidor. Quando eu me formei em 2004, eu fiz meu TCC, o Código do Consumidor como meio de acesso à justiça, que o Brasil inovou, uma lei de 1988 da Constituição, foi colocado, né, tanto que tem, eu acho que era na época o único país do mundo que fez a inversão do ônus da prova. Né? Quem alega não precisa provar no Código de Defesa do Consumidor, por ser a parte mais vulnerável na relação de consumo. E isso na época foi uma novidade, né? Porque nem nós não entendíamos, a pessoa faz uma alegação e não tem que provar, quem tem que provar é a outra parte. Né? Mas isso foi uma inovação para defender o consumidor. Eu acho que vai ser temas importantes, então parabéns, né? Se precisar, estamos aí à disposição para contribuir. E cumprimentar também o deputado Marquito, o deputado Estênio Sorato, que está nos agraciando, o deputado Fernando Crelen, nosso líder, né? E deputado Sérgio Mota, que também está acompanhando, o deputado Márcio Machado. Parabéns, presidente, pela iniciativa. Muito obrigado. Ainda em discussão este requerimento da presidência. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Deputado Márcio Machado, Sérgio Mota, Marquito. Sim, cumprimentando, aproveitando aqui o espaço, já muito bem lembrado pelo nosso vice-presidente, é o deputado Estênio Sorato Júnior, que retorna à casa
com muita alegria para todos nós, e o deputado Fernando Krelin, que também aguardam a próxima reunião que deve acontecer imediatamente. Marquito, fique à vontade, por Obrigado. favor. Eu queria cumprimentar a todos e desejar um bom ano legislativo para todos nós e aqui na comissão especialmente. Eu queria primeiro dizer da importância desse ato do presidente, deputado Mário Mota, de fazer dessa comissão um estímulo à participação social, né, que é um dos pilares muito importantes dentro do fortalecimento da democracia, né? Nós estamos aqui fazendo a parte representativa da democracia e tem a parte participativa, que é a sociedade civil organizada nas suas instâncias e setoriais, temáticas, territoriais, né? Acredito que a gente precisa avançar em alguns pontos, são bem importantes, essa mobilização, esse estímulo para participar através de iniciativas legislativas e construção de leis de iniciativa popular, né? Mas também a gente avançar aqui na relação entre o Estado e essas entidades, né? Muitas vezes com muita dificuldade, muitas vezes com históricos bem-sucedidos e outras com limites bem definidos, né? Acho que o marco regulatório das organizações da sociedade civil, o MIROS, que é um instrumento consolidado legalmente, tem problemas de interpretação, às vezes tem interpretações diferentes. A Procuradoria do Estado interpreta de uma forma, a Casa Civil interpreta de outra, a Secretaria de Finanças interpreta de outra, o Tribunal de Contas de outra, né? E para isso é importante a gente pensar, de repente, num seminário, numa organização, para discutir essa relação entre o Estado e as entidades da sociedade civil à luz do MIROSC, né? E, além disso, a gente também tem aqui no Estado algumas organizações importantes que podem ser chamadas como Observatório das Organizações da Sociedade Civil, muito capitaneado ali pela Universidade do Estado de Santa Catarina, pela UDESC. Na ESAG tem um setor que atua nessa questão também. A ABONG, Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais, que foi muito importante na construção do marco regulatório em Brasília, e queria me colocar à disposição para auxiliar nesse processo, porque quando fui vereador na Câmara Municipal de Florianópolis, a gente avançou bastante. Fizemos algumas reuniões com a ABONG, avançamos a partir das emendas impositivas e do repasse para as ONGs, a gente avançou na implementação do MIROSC, criando todo o protocolo, desde a aplicação da emenda até o projeto, o plano de trabalho, o chamamento público, a execução, a prestação de contas e assim por diante, né? Então, hoje o processo está bem estabilizado na Prefeitura Municipal de Florianópolis e que foi um resultado de um debate legislativo na ocasião. Então, quero me colocar à disposição e acredito muito, né, na participação social como instrumento de fortalecimento da democracia e também para avançar muitos pontos que às vezes o Estado tem limites, né, diante das suas estruturas. Deputado Marquito, eu fico muito feliz e é justamente o motivo do requerimento é esse, é estimular os membros da comissão a se integrarem. Quer dizer, eu gostaria de receber imediatamente as suas sugestões. Ontem, por exemplo, recebemos a presidência da ASCOP, que é a associação de todos os conselhos regionais profissionais do Estado, e estamos buscando concentrar inicialmente para poder enraizar posteriormente, através das instituições, a possibilidade de divulgação, de que eles têm poderes, como integrantes da sociedade civil organizada, a encaminharem reivindicações não necessariamente só vinculadas a um deputado ou a um grupo de deputados, por exemplo. Então, eu agradeço muito, espero mesmo a participação dos nossos membros, estimulo o deputado Sérgio Mota, deputado Márcio Machado, nosso vice-presidente Tiago Zilli, a participação dos demais deputados, Oscar Gudes, Luciane Carminati, que também tem uma experiência muito grande nessa relação, para que nós possamos trazer a Comissão de Legislação, por esse aspecto, legislação participativa, ao posicionamento que deveria ter tido desde a sua criação, há 3, 4 anos, aqui dentro da casa. Agora acoplada à questão dos direitos do consumidor e do contribuinte. Eu acho que não há necessidade de estendermos mais em relação a isso. Essa comissão passa a ter passa a ser um farol para as discussões, principalmente de mérito, muito mais do que com
todo o respeito à Comissão de Finanças, às questões técnicas que envolvem os problemas que afetam contribuintes e consumidores, mas aqui, como mérito, certamente, e eu agradeço, já estive conversando com a deputada Paulinha, que é quem encaminha os projetos para as comissões, através da sua secretaria, eu agradeço antecipadamente toda a consideração que for feita por aquela secretaria no encaminhamento das comissões, às comissões, dos projetos que envolvam interesses, direitos e deveres de contribuintes e consumidores de Santa Catarina. Então, são duas áreas que a comissão abraça e certamente nós vamos depender muito da participação dos senhores, membros desta comissão e dos demais deputados. Agradeço sinceramente e antecipadamente a sua manifestação também. Continuam as manifestações abertas, não havendo mais ninguém que deseje fazer uso desse expediente, eu coloco o requerimento em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Agradeço a todos. Aprovado por unanimidade. Estamos consolidando aquilo que já iniciamos nos primeiros contatos. Temos apenas na pauta uma proposição que é justamente acoplarmos ao regulamento já aprovado aqui na primeira reunião, muito bem relatado pelo nosso vice-presidente Thiago Zilli, acoplarmos no regulamento da comissão a ideia dos direitos do consumidor e do contribuinte. Então, eu passo a palavra ao deputado Thiago Zilli, nosso vice-presidente, que fará o relato do requerimento que acopla no âmbito interno da comissão as questões relacionadas a direitos do consumidor e do contribuinte. Por favor, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Se me permite só cumprimentar a presença de todos e também do senhor Jean Mestienne, que está aqui nessa reunião, e ele nos mandou para a Comissão de Assuntos Municipais um requerimento para nos ajudar ele a questão da resolução, na questão do REURB. E entendemos que também cabe na questão do Marquito, acho que a nossa assessoria já entrou em contato, e talvez também caiba na questão de contribuinte, né? E talvez essa comissão também vai poder solucionar e dar uma resposta para ele. Então, agradecendo a presença dele. Agora, dando sequência, o requerimento, né? Excelentíssimos senhores membros da Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa, requerimento. O deputado que subscreve, com amparo no inciso 1 do artigo 62, em conjunto com o artigo 138 do REALESC, requer a aprovação no âmbito interno da Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa do projeto de resolução CLP número 001/2024, anexo ao presente requerimento, que aprova o regulamento interno da Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte e Legislação Participativa e revoga a resolução interna do CLP número 1 de 19 de setembro de 2023. Sala das Comissões, deputado Mário Mota. Este é o requerimento. Então, já foi muito bem explicado, vamos fazer um breve relatório, porque como o deputado falou, nosso presidente, agora incluindo a participação do direito do consumidor e do contribuinte também. Então, um breve relatório. Cuida-se do projeto de resolução interna de autoria do deputado Mário Mota, que, conforme sua ementa, pretende a aprovação do regulamento interno da Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa, da qual é presidente, e revogar a resolução anterior aprovada com o mesmo intuito. Com o propósito de contextualizar e facilitar a compreensão da matéria, passamos a transcrição, literalmente, e justificação do autor, apresentada nos seguintes termos. Né? E aí ele descreve muito bem toda a proposição, né? Os rol de documentação, os que serão conhecidos, sugestões de iniciativa legislativa, os órgãos e entidades que participarão, organismos internacionais, partidos políticos, classificação das iniciativas de proposição normativas, a forma e apresentação das iniciativas ao Parlamento, a forma de informação e participação das entidades nas reuniões, e que não incumbirá a CLP os eventuais gastos para a presença das entidades em suas reuniões, prazos para apreciação. Né? 19º, que na forma do artigo 128 da REALESC poderá o presidente designar membro para responder ao acompanhamento da proposição. A proposição legislativa de autoria da comissão identificará a entidade
preponente da sugestão. Verifica-se na documentação instrutória, eletronicamente compilada nos autos, que a matéria iniciou sua tramitação no dia 22 de agosto de 2023 e no ato contínuo, com base no inciso 6º do artigo 130 do Regimento Interno dessa Casa, fui designado a sua relatoria. Esse é o relatório e vamos passar ao voto. Inicialmente, anoto que, por força do disposto no artigo 138 do Regimento Interno do Poder, cumpre essa Comissão de Legislação Participativa fixar, por meio de resolução, o seu regulamento, observados os princípios regimentais. Da análise cabível no âmbito do colegiado, observa-se que o regulamento interno dessa comissão encontra-se criteriosamente forjado para atender às atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 85 do Realesc e atende às demais ditames regimentais, bem como confere transparência e rigidez jurídica aos seus atos. Ante o exposto, no âmbito desse colegiado, reiterando-se achar-se configurada a consonância da proposta com o regimento interno dessa Casa, uma vez que devem as comissões permanentes obedecer às regras específicas para a organização e o bom andamento dos trabalhos fixados por resolução que definirá o seu regulamento, conforme enunciado no artigo 138 do Regimento Interno, bem como fundamento nos artigos 85, 146, 1 e 149, parágrafo único, todos do mesmo diploma legal. Voto pela aprovação do projeto de resolução interna CLP número 001/2024. Esse é o voto presente pela aprovação. Está em discussão o relatório apresentado pelo vice-presidente Thiago Zilli. Se ninguém deseja acrescentar informações, esse documento está sendo encaminhado a cada um dos membros. Eu coloco em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado a todos pela presença. Deixo livre a manifestação se alguém deseja fazer uso da palavra. Muito obrigado a todos. Não havendo mais assuntos a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, relembrando apenas que estaremos encaminhando sempre a todos os membros um calendário das possíveis visitas ou reuniões que procederemos com estas entidades, a fim de alertá-la para a importância da Comissão de Legislação Participativa, uma vez que, para os direitos do consumidor e do contribuinte, eu tenho a impressão de que não haverá necessidade de alertar. É autoexplicativa a importância desta comissão a partir de agora no seio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, aos nossos colegas técnicos que permitem que estas reuniões aconteçam e sejam transmitidas da forma como são, e voltaremos com a próxima sessão, a próxima reunião da nossa comissão estabelecida. Obrigado a todos. Vamos com Deus.